Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece toda quarta última semana do mês, todo quarto sábado do mês. Estamos aqui com o meu querido amigo Leonardo Marmo, que é um grande articulista, escreve para a revista Reformador, para a revista O Consolador, a Reformador da FEB e O Consolador, a mais importante revista web lá do meu querido Astolfo do Paraná, das terras paranaenses. O Marmo escreve tanto para a Reformador da FEB como lá para a revista O Consolador. E na noite de hoje, vocês já sabem, o programa da gente, o carro-chefe é Chico Xavier, mas até então o nosso programa era Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. A partir deste momento, vamos ampliar um pouquinho o campo de ação desse programa. Será Chico Xavier e os apóstolos da mediunidade. Vamos trazer para junto do Chico as figuras inovidáveis de Divaldo Pereira Franco, Dona Ivone do Amaral Pereira, Raul Teixeira, não é? Então, esses médios foram verdadeiros apóstolos, não é? Que tanto colaboraram pela causa espírita. Então, o que vai ter de assunto aqui deveras interessante, né? E com uma mentezinha brilhante, feito o mármore, né? Então, a gente vai dar um leque de opções para mármore tratorar aqui no nosso programa, né? Então, na noite de hoje, a gente vai fazer um voo rasante na obra desses grandes médios, né? E vamos conversar com o Mármore, tá? Questões também importantes da inserção desses médios no movimento espírita brasileiro. Então, será um programa muito especial. Tá? Então, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudo da noite de hoje, e que possamos juntos, eu e Leonardo Marmo, levar a bom termo este novo programa, um novo formato de programa, trazendo aqueles que fizeram a história do espiritismo no Brasil através de sua mediunidade, trazendo as lições imorredoras dos imortais, aqueles a quem escutamos uma vez e não esquecemos nunca mais. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais delongas, vou colocar aqui Leonardo Marmo para conversar conosco 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu prometi, estou aqui com Leonardo Marmo Moreira para mais um programaço. E é a primeira vez que eu vou trazer aqui o título do nosso programa, já numa nova versão. O programa Chico Xavier e os Apóstolos da Mediunidade. Antes de mais nada, deixa eu dar boa noite a meu querido parceiro de programa, Leonardo Marmo Moreira. Leonardo Marmo, tudo bom, Marmo? Como é que você está aí? Tudo bem, Bruno? Satisfeito de mais uma vez estar contigo depois de um pequeno intervalo, né? Esse, desde do mês de dezembro. Então a gente fica muito contente e animados, né? Animados com o programa que a gente vai fazer hoje e com os programas que a gente está programando fazer mais para frente, animado com essa ferramenta fantástica que é a internet para a veiculação da nossa discussão doutrinária, né? É importante, a internet é um mecanismo de divulgação e de arquivo desse material, então a gente fica muito satisfeito de poder continuar e dar uma nova dimensão, talvez um pouco mais ampla, essa nova temática para o nosso programa. Esperamos que os amigos ouvintes gostem também. Bom, Leonardo Marmo, eu queria te fazer uma primeira pergunta, não é? Que o título do nosso programa era Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, né?
Nessa nova versão, veja bem, Chico Xavier e os apóstolos da mediunidade. A gente vai trazer aqui, junto com Chico, o Divaldo, que dispensa a apresentação, a grande dama da mediunidade do Brasil, Dona Ivone do Amaral Pereira, e esse cisne negro, né? O querido Raul Teixeira. Veja bem, o Marmo, um epíteto, como usaram durante muito tempo, né? Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. Ah, isso aí pegou, não é apenas um epíteto, né? O Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. A gente teve até dois programas interessantes que o César Perry disse que não concordava muito com esse epíteto, já o Luciano Klein que concordava, assim, com esse epíteto. Mas é um epíteto, você não pode, né, tratar um epíteto como uma coisa, né, fundamental. Trazemos esses irmãos junto com Chico Xavier, todos os outros mármores dizem que realmente o apóstolo da mediunidade, aquele que viveu o mediunato, foi o querido Chico Xavier. Ah, embora que para nós, né, espíritos ainda tão imperfeitos, a gente que bebe na fonte desses médios, o trabalho deles não foi menor, foi um trabalho importantíssimo. O de Divaldo, não só escrevendo, mas como tribuno, Raul Teixeira, idem, e Dona Ivone do Amaral Pereira, que a gente vai falar aqui, tem toda uma peculiaridade no seu esforço, na sua trajetória. Marmo, eu queria que você dissesse o que você achou e caiu bem, Marmo, essa mudança que a gente está fazendo, ao invés de só Chico Xavier, a gente trazer esses outros médios. Amplia a discussão, né? Amplia, não restringe, porque Chico Xavier é uma presença muito forte nas nossas discussões espíritas, no movimento espírita brasileiro, e sempre vai ser uma referência, naturalmente surge. E, obviamente, nós vamos continuar discutindo alguns aspectos da mediunidade específica de Chico. Mas mesmo quando a gente discutir outros irmãos, Chico está sempre presente. A gente vê isso nos relatos dos próprios médios. Chico é importante para todos esses, né? Todos esses. Ivone, Divaldo, Raul e outros, claro. Chico sempre foi uma referência para eles. Então, eu acho que amplia a riqueza da discussão, e a doutrina espírita é isso. A gente não se baseia em um único médium, em um único espírito, em um único autor, nem mesmo em Kardec ou só em Jesus. A gente se baseia nessa comunidade, nessa concordância dos mentores que confirmam as realidades espirituais. Então, e os fatos, não é? A concordância na análise dos fatos. Então, esse é o pensamento espírita e é por isso que é científico. Então, eu vejo como uma coisa muito salutar. E dentro do seu comentário inicial, a gente lembra, a gente já discutiu aqui uma vez, né, Bruno? A história do codificador do Espiritismo, Allan Kardec, o codificador, que muitos criticavam achando que era uma adjetivação pequena para Allan Kardec, mas era uma exaltação de um trabalho que ele realmente fez, mas que não era restrito, né? Ele não fez só isso. Ele fez outras coisas, mas ele também fez um compêndio de leis, uma organização de um código, das leis divinas, das leis morais, das leis espirituais. E que teria sido Gabriel Delane que teria caracterizado Allan Kardec assim. Mas a gente fala o mestre de Lyon, o codificador, não é? São nomes que dão uma pincelada singela, uma pequena, uma sutil homenagem, uma pequena caracterização carinhosa da nossa parte, porque são pessoas que a gente tem muita consideração, assim como o professor Herculano, que você mencionou, e outros. Então a gente cita de uma forma carinhosa e para ter essa ideia do significado, da representatividade, né? Até de uma forma didática no nosso diálogo com os irmãos. Mas o fato é que, certamente, trabalhar com um número maior de referências faz com que a gente tenha mais segurança na consolidação da informação, da linguagem, da informação, as diferentes perspectivas, porque às vezes a pessoa tem mediunidades com habilidades diferentes.
Então, a perspectiva da mediunidade, do trabalho mediúnico, a perspectiva da atuação doutrinária, ouvir um outro autor explicar o mesmo tema, tudo isso faz com que a gente fique mais consolidado no nosso aprendizado, porque a gente aprende de uma forma mais clara. Eu assisti o Divaldo, aí eu assisto o Raul explicar algo que o Divaldo apresentou, mas com a sua palavra, com a sua maneira de expressar. E depois eu vejo o Chico Xavier, eu vejo um espírito explicando esse tema, com o seu jargão, com o seu estilo. Isso consolida para que a gente enriqueça a própria linguagem, mas consiga transcender a linguagem e atingir a compreensão do conteúdo propriamente dito. Se alguém explicar a mesma coisa de uma outra forma, ou com outros exemplos, ou com uma outra experiência, a gente vai entender. E em assuntos tão complicados como a mediunidade, é importante que a gente ouça diferentes médiums. Porque aquilo que para um médium pode ser muito ostensivo, para outro pode ser menos ostensivo. E essa percepção das diferentes intensidades mediúnicas é fundamental para a gente lidar com a mediunidade, com as dificuldades que os médios enfrentam também para dar passividade e gerar os fenômenos. Então, eu acho que é válido esse enriquecimento, essa maior pluralidade das fontes, porque, obviamente, a gente não coloca todos os ovos numa única cesta, né? A gente consegue colher de várias fontes, de várias árvores, e isso faz com que a gente tenha mais respaldo, mais segurança na nossa fé raciocinada, na construção de uma fé lúcida, de uma fé científica. Perfeito, Marmo, perfeito. Marmo, então vamos começar, claro, primeiro as mulheres, Marmo, sempre, tá? Então vamos trazer aqui Dona Ivone do Amaral Pereira. O nosso programa, eu coloquei como título desse episódio, né? Um facho de luz na obra dos grandes apóstolos, já que estão aqui junto com Chico Xavier. Então, Dona Ivone do Amaral Pereira se notabilizou por essa obra, Mármore, Memórias de um Suicida, tá? Obra importantíssima, que quando saiu do prelo, o Chico Xavier disse que essa obra veio para ajudar a multidão. Isso é até uma referência que eu faço. Eu conheço muitos espíritas, até em casa espírita, que diz: não, essa obra eu não indico a ninguém, ela é muito forte. O Chico Xavier pensava ao contrário, né? Que ela veio para ajudar a multidão. Só que Dona Ivone foi uma médium tão extraordinária que ela relatou fatos de sua mediunidade impressionantes em obras como Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, onde ela retrata até a ambiência do carnaval, e também não só Bezerra de Menezes, o espírito Charles, mas trazendo vates da literatura mundial, como até Leon Tolstói, meu querido Marmo, como na obra Sublimação. Agora, essa é a pergunta que eu quero te fazer sobre a obra de Ivone, mas sobre outro aspecto também, Marmo. Dona Ivone retratou suas encarnações em França. Então, na obra Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro do Numies e O Drama da Bretanha. Essas obras, ela relata momentos de queda espiritual, onde ela se comprometeu com comportamentos que colocaram ela numa situação de muito sofrimento. E aí eu te pergunto, Marmo, quero que você fale sobre a importância da obra da Ivone, mas sobre esse caráter. Ela reencarna aqui no Brasil com a tarefa de resgate espiritual, mas ela transformou também esse resgate num trabalho de luz. É certo a gente pensar assim, Marmo? Mas fale primeiro sobre a obra. A obra da Ivone, ela é muito importante e eu sempre destaco isso. No caso do Memórias no Suicida, que é o maior e o mais famoso dos livros dela,
Porque o Memórias é um livro cujas narrativas foram psicografadas em 1926, em Lavras, aquela cidade vizinha, 90 quilômetros aqui de São João del Rei, Lavras, Minas Gerais. E ela, portanto, ela psicografou em 1926, o Divaldo não tinha nascido. O Divaldo nasceu em 5 de maio de 27. E Chico Xavier não era espírita. Chico Xavier se torna espírita em meados de 27. Ela psicografou as narrativas em 26. O que é muito importante, porque os livros de André Luiz sairiam pelo Chico, através da mediunidade do Chico, só em 43. 43 ele prefacia Nosso Lar, que vai sair em 44. O livro só foi publicado em 44. O prefácio de Nosso Lar é de 1943 e o prefácio de Os Mensageiros de 1944. Mas os dois saem em 44. Então, muito tempo depois surgiu André Luiz. Muito tempo. Chico não era nem espírita ainda, quando ela psicografou as narrativas do Memórias. E isso é importante, porque até hoje o conceito de colônia espiritual, de mundo espiritual, a comparação das informações de André Luiz com as informações de Allan Kardec, a questão das obras subsidiárias, do desenvolvimento das bases kardecianas, até hoje, esse ainda é um tema muito polêmico e muito discutido no movimento espírita. E o fato da Ivone ser uma médium autêntica, muito ostensiva, muito intensa, e que psicografou o livro de forma independente, muito antes de Chico ser espírita, ou seja, ela não leu o texto de André Luiz para ser eventualmente influenciada pelas informações do sucesso editorial que se tornou Nosso Lar, ela não leu, não existia Nosso Lar. Então, essa informação é muito importante, porque o livro vai sair 30 anos depois, em 56, mas ela já tinha psicografado as narrativas, porque o livro foi sendo trabalhado por Leon Denis e depois teve todo um processo muito doloroso e muito sofrido para ser publicado. Então, tudo isso mostra a importância da concordância do ensino dos espíritos através de diferentes médiums. Porque, da perspectiva de uma pessoa que não tem uma mediunidade ostensiva, Bruno, é muito difícil. A percepção é muito pequena, então sempre tem a dúvida no lidar. Porque se para o médium é difícil, para o não médium também é difícil avaliar aquilo que o médium sente. Então, esse controle entre médiums é muito importante para a gente ter mais segurança na informação. E é muito importante perceber que a gente consegue obter informações da Dona Ivone que podem ser corroboradas, que podem ser confrontadas e que confirmam as informações de André Luiz com as informações de Kardec, obviamente. Então, isso tudo faz com que a gente tenha mais segurança no avanço dessas informações, dada a credibilidade que a Dona Ivone tem. Então, isso é muito importante. A Dona Ivone era uma pessoa até meio reclusa, avessa à projeção pessoal, ela não se destacou na oratória, ela fazia trabalhos bastante humildes, toda a sua vida foi de uma situação muito precária do ponto de vista material, ela mudou de cidade muitas vezes devido às suas dificuldades econômicas e materiais. Aquilo que Leon Denis enfrentou na infância e na juventude, Dona Ivone enfrentou praticamente por toda a vida, uma vida muito sofrida, muito sacrificada, e que ela demonstrou uma crítica, uma autocrítica, uma lucidez espiritual que aparece nesses livros que você citou, em especial no Devassando o Invisível, no Recordações da Mediunidade, também no A Luz do Consolador, no Cânticos do Coração. Então, são livros que ela mostra a categoria dela do ponto de vista doutrinário, que não era só os espíritos, era a capacidade dela. E um rigor no comportamento muito grande. Então, essa credibilidade que ela tinha acaba ajudando a gente muito. Porque na hora que ela publica, você percebe uma corroboração entre os diferentes conteúdos das obras, por exemplo, que eu estou citando, mas poderíamos citar também Manuel Filomeno de Miranda, que viria depois pelo Divaldo. Mas esse aspecto de ter psicografado Memórias antes de André Luiz é muito importante, porque André Luiz se tornou muito presente no pensamento do movimento espírita e espiritualista brasileiro de uma forma geral. Então, a Dona Ivone, ela tem essa credibilidade mediúnica muito grande, numa vida muito sofrida, na qual ela teve que enfrentar muitos desses compromissos que você citou. O que também tem um aspecto consolador, né, Bruno? Porque mostra que a gente também aprende
nas reencarnações fracassadas. A gente também aprende nos fracassos reencarnatórios, nem que seja de uma forma não ideal, mesmo que seja de uma forma não muito interessante, em termos de escolha para nós. Mas a gente aprende. E isso, de uma forma ou de outra, com o passar do tempo, vai se manifestar mostrando a misericórdia de Deus e mostrando que tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. Mesmo quando eu fracasso, eu estou aprendendo alguma coisa que vai ser útil ao meu crescimento na posteridade. Então, essa visão ela é muito interessante, que mostra como a reencarnação conecta nossas vidas, nossas experiências, e às vezes um esforço, um aprendizado, até numa situação de infelicidade, de derrota espiritual, derrota moral e fracasso intelectual, mas algo que eu aprendi vai ser útil para mim no dia de amanhã, porque, como diz Emmanuel, todo esforço de hoje é uma facilidade de sorrir amanhã, e a gente aprende que isso é construção de felicidade também, mesmo que tenhamos que ter paciência para esperar. E essa sequência de reencarnações difíceis explica por que ela teve que enfrentar essa luta, esse trabalho com os suicidas, esse compromisso com os suicidas, esse compromisso de não ceder a tendências suicidas nessa encarnação, e certamente ela saiu dessa encarnação com a palma da vitória, como uma grande completista. E vou te falar, ela publicou cerca de 20 livros da Dona Ivone são livros de alto nível, de grande conteúdo. E 20 livros para ela vale por muitos de outros autores, dada a dificuldade de material que ela tinha. Ela psicografava em papel de pão, a lápis, e muitas vezes ela perdia esse material, porque demorava muito tempo para ela ter condições de poder publicar, não tinha caneta, demorou para ter uma máquina de escrever, esse é um dos motivos da demora dos 30 anos do Memória de um Suicídio. Então, é uma história bastante complicada, mas a gente vê uma vitória espiritual no fim dessa jornada e um exemplo para todos nós. Sem dúvida, é uma médium das maiores que nós tivemos em toda a história do espiritismo e do espiritualismo mundial. Marlon, corroborando o que você falou aí, o César Perry teve um encontro com Dona Ivone do Amaral Pereira, né, em vida, e o César Perry afirma no programa conosco, né, que a Ivone, já idosa, morava com a irmã casada, né? Então, morava, eu não vou dizer de favor, porque era uma irmã, mas veja bem, morava com a irmã casada, né? Uma pessoa de uma simplicidade a vida toda, sem bens materiais, e que fez uma obra, como você falou, de uma qualidade. Agora, eu quero despertar no pessoal que está escutando, Marco, e eu não tenho vergonha de falar as coisas aqui, as impressões que eu sinto, né? Você levantou um aspecto aí que eu acho muito importante, né? Eu não tinha me detido tanto sobre isso. Eu agora, quando falar de Ivone, eu vou me lembrar do que você colocou aqui, né? Que ela não tinha as obras de André Luiz. E ela escreveu, né, as suas obras sobre a vida na erraticidade, coisas que mais tarde o espírito André Luiz vai trazer. Então, Dona Ivone do Amaral Pereira, como médium, evidentemente, os espíritos que psicografavam através dela, de certo ponto de vista, foram até pioneiros, antes até mesmo que André Luiz, né? Sem informação, para a gente ver o valor de um programa como esse, né? Mas, Marmo, vamos agora para o segundo grande médium, esse que é o cisne negro, né, do espiritismo. Agora, muita gente, na minha época de adolescência, Marmo, você também deve ter ouvido isso, né? O pessoal chamava o Raul de o Divaldo Franco Negro, né? O Raul tem uma atividade imensa, a gente vai ver isso aqui agora, de psicografia, mas também o Raul tinha aquela oratória retumbante e o estilo de oratória, né, muito parecido com o de Divaldo. Tinha palestras de Raul Barbo que a gente fechava os olhos, imaginava que estávamos a ouvir o Divaldo Franco, né?
Mas o Raul foi um médium notável e o Raul Mármore trazia obras com temas do contexto da atualidade, né? E uma coisa muito importante que eu via no Raul, viu, Mármore? Ele se detinha muito num departamento que, para mim, é essencial nos dias de hoje, que corre na Terra, né? Que é sobre a família. Tá? Então, está aqui o Espírito Camilo, desafios da vida familiar. Minha família, o mundo e eu. Veja bem as temáticas do Raul. Familiar, do espírito Teresa de Brito. Não era só o Camilo que psicografava. Uma obra linda que eu acho do Raul, do espírito Camilo, através do Raul, a Carta Magna da Paz. Então, Marmo, eu queria que você falasse um pouquinho da mediunidade do Raul, se você puder, porque desses três, quiçá é o menos conhecido, a sua obra psicográfica, e você falasse da sua obra, mas também do espírito Camilo, e, por fim, do grande trabalho do Raul também como tribuno. O Raul Teixeira, ele comenta que a psicografia surgiu na vida dele de uma forma um pouco é, tardia. Houve um retardamento, houve um atraso nesse processo. E ele explica por quê. Porque, segundo ele, a tarefa reencarnatória dele estava muito mais associada à atividade de oratória. Quando ele sofreu o famoso acidente de carro, que uma caminhonete que vinha na contramão, ele estava viajando para fazer palestra lá no Mato Grosso, no Centro-Oeste. Quando ele teve aquele acidente, o carro dele capotou várias vezes, os companheiros que estavam ao lado dele no banco de trás do carro morreram, desencarnaram com aquele episódio. Quando ele passou por aquele momento, foi revelado a ele a posteriori que era para ele ter desencarnado ali, que era uma reencarnação que deveria ser curta. Isso o Raul, isso é informação do Raul, pelo menos ele passa essa informação para nós. E que ali ele ganhou uma moratória, ganhou uma dilatação do seu período de vida física, dessa encarnação, porque a ideia inicial é que ele desencarnaria e depois voltaria para uma encarnação mais longa, alguma coisa assim. Mas ali, como ele estava indo bem, os mentores avaliaram que ele estava indo relativamente bem na sua encarnação, estava desenvolvendo um trabalho importante e que seria para ele e para o movimento que ele ficasse mais um tempo. E aí ele ficou. A partir daí é feita uma reformulação dentro do seu planejamento reencarnatório, e aí a psicografia entra de forma mais forte. Por isso que a gente nota que os livros da psicografia do Raul começam a partir do início da década de 1990, porque ele estava mais focado na oratória desde o final dos anos 60, passando pelos anos 70, anos 80, e aí aconteceu esse acidente. Algumas décadas atrás, quando nós estávamos na mocidade, né, Bruno? Na mocidade espírita, na juventude espírita, o que a gente lembrava? Quais eram as referências em termos de palestrante espírita, expositor espírita? Era sempre Divaldo e Raul, eram os principais. Claro que a gente falava muito de Reinaldo Leite, de Richard Simonetti, mas o Reinaldo Leite e o Simonetti não viajavam tanto como o Divaldo em primeiro lugar, claro, e o Raul em segundo lugar. Então, o Divaldo e o Raul eram os grandes pilares dessa oratória mais itinerante, mais viajante do movimento espírita. E isso foi fundamental para o movimento nacional, numa espécie de integração natural do movimento nacional, aquilo que nós chamamos de unificação, não é? Assim como Kardec já fazia na viagem espírita de 1862 e nas outras viagens espíritas, isso foi fundamental para o movimento espírita, Divaldo e Raul, mas outros oradores também. Só que talvez Simonetti
Reinaldo Leite e outros não viajassem tanto para regiões mais afastadas, né? E eles visitaram todas as capitais, todos os estados do Brasil e vários países. Divaldo visitou 71 países em todos os continentes. E Raul Teixeira visitou 45 países, Bruno. É muito, porque o movimento espírita no exterior ainda é um movimento pequeno, pioneiro, iniciante. Mas essas visitas, essas semanas espíritas, esses contatos dão força, alimentam, reenergizam a disposição, o ânimo desses companheiros que fazem um trabalho muito difícil. Esse trabalho do pioneiro, de abrir um centro espírita, onde nunca se falou de espiritismo antes, onde os companheiros daquela cultura não sabem o que é espiritismo, acham que é feitiçaria, que é macumba, que é bruxaria, que é qualquer outra coisa. Então, é uma mensagem que a pessoa nunca ouviu falar quem é Allan Kardec, a pessoa não tem ideia do que é isso. Então, Divaldo e Raul fizeram esse trabalho. Então, o Raul, ele realmente teve esse papel como orador espetacular. A gente poderia citar também Newton Boechat, mais antigo até, inclusive, do que o Raul. Só que o Newton Boechat desencarnou em 1990, relativamente jovem, aos 62 anos. Idade que foi a idade que o 62 que o nosso Raul enfrentou o AVC, enfrentou o acidente vascular cerebral no final de 2011. Mas e aí, obviamente, a luta se tornou mais difícil em termos de oratória, mas ele está firme no movimento. Mas eu queria deixar claro que esse trabalho do Raul como orador foi muito importante. Porque o Divaldo é uma pessoa só, precisava ter esse outro expositor de condições, de renome e de qualidade na mensagem espírita, trazendo as suas experiências, trazendo uma outra perspectiva, uma outra vivência. Tivemos outros grandes expositores, mas com menos penetração no movimento espírita, principalmente internacional. E a partir daí, obviamente, o Raul, com mais experiência, traz a contribuição na psicografia e enriquece a nossa literatura psicográfica também, trazendo um material a mais, com diferentes espíritos. Francisco de Paula Vitor, com a sua própria mãe, que escreveu por ele, diferentes espíritos daqueles que são comuns, são conhecidos por outros autores, trazendo um enriquecimento a mais dentro da sua contribuição muito importante no movimento espírita, na estruturação do movimento espírita, principalmente nessas transições da década de 80, 90 e anos 2000. Porque a gente sempre lembra que Chico Xavier era uma liderança que não viajava muito. Muito impactante na década de 80, nos programas de televisão, no Terceira Visão, no Globo Repórter, nos programas da Globo, no Caso Verdade, nas entrevistas. Mas na década de 90 isso já ficou bastante reduzido. As doenças, a dificuldade física, o Chico ficou cada vez mais recluso. Então se tornou uma liderança mais silenciosa. Então era um momento que os grandes porta-vozes do movimento espírita se tornaram realmente Divaldo e Raul, porque eram aqueles que viajavam mais e tinham muita qualidade para desenvolver esse papel de embaixadores da mensagem espírita, nos diferentes estados do Brasil e também na América do Sul, na América Latina e na Europa e nos Estados Unidos, principalmente. Então, esse papel do Raul foi muito importante, com esse incremento que a moratória deu para trazer esse enriquecimento na psicografia. É realmente uma liderança muito grande que teve que enfrentar essa dificuldade, né? Certamente é uma luta evolutiva para ele e um exemplo para nós do problema circulatório no final do ano de 2011, mas continua dando exemplo, participando dos eventos, fazendo palestras com alguma dificuldade, mas fazendo, dando contribuições com outros confrades, trazendo o pessoal de Niterói nas suas viagens, já teve 2 vezes aqui em São João del Rei, inclusive, desde dos problemas que ele teve e das dificuldades, né, na fisioterapia, na fonoaudiologia, né, no esforço que ele fez para retomar a sua capacidade oratória, uma luta muito grande. Então a gente vê o exemplo também, né, não só a oratória retumbante, eloquente,
mais a vivência, se esforçando, participando dos eventos, mesmo sem aquele protagonismo que ele tinha em função das condições do corpo material. É um exemplo muito importante. Marmo, eu queria te fazer uma pergunta, se você sabe, se você podia dar alguma explicação. O Raul era muito amigo do Divaldo Franco, não é? A gente daqui a pouquinho vai falar sobre Divaldo. Inclusive, Marmo, eu me esqueci de citar, o Raul tem uma obra em parceria com o Divaldo, uma obra extraordinária. Olhe, para mim, a melhor de sua psicografia, se eu fosse escolher, né? Você conhece a obra Diretrizes de Segurança, Marmo? Conhece? Ela faz Uhum. parte da bibliografia do curso lá da nossa casa de mediunidade, né? Leitura obrigatória lá para os médios, né? Mas eu te pergunto, Marmo, o trabalho de oratória que você estava se detendo aí no final, né? Por que eu soube pelo Luciano Clay que aquele estilo de oratória do Divaldo, ele se inspirava no Viana de Carvalho, né? E a gente sabe que o Raul Marmo, né? O estilo de oratória era muito parecido com o de Divaldo, né? Você tem alguma coisa para contar para a gente sobre esse aspecto aí da oratória do Raul ser tão parecida com a de Divaldo? No início, quando você começa a ouvir Raul, eu assisti muita palestra do Raul e do Divaldo. Assisti e ouvi também em fita cassete. Muita, né? Desde a década de 80, muita palestra, muita. E no início eu achava muito parecido. Depois você consegue distinguir o timbre um pouquinho diferente do Divaldo e do Raul. Você percebe quando o Raul começa a se emocionar, ele muda um pouquinho a voz, ele faz uma entonação um pouquinho diferente. Mas no início, realmente, a gente se confunde. No início, quando você não está muito treinado, é muito interessante. Muito embora a gente perceba também uma variação temática. O Divaldo, a gente percebe um leque maior do ponto de vista temático. O Raul, muito direcionado, um grupo muito grande, parece, direcionado à vivência no centro espírita. Não só a família, igual você falou na psicografia, também a família aparece muito, o evangelho aparece muito nas palestras, mas a gente percebe muito o Raul focado na dinâmica do funcionamento da estrutura do movimento espírita, da casa espírita, da atuação do espírito, que a gente observa em Divaldo, mas de uma forma um pouco mais diluída, em temas mais específicos, né? Em seminários mais específicos. Mas um detalhe interessante sobre isso que você está colocando, o Raul conta que quando ele começou a fazer palestra, as pessoas chegavam para ele, e ele não conhecia o Divaldo, não tinha tido nenhum contato pessoal. Ele diz, e não tinha visto, não tinha ouvido palestras do Divaldo. E ele começou a fazer palestra na região do Rio, né? Na sua região, no estado do Rio, naquelas imediações de Niterói, e começou a ficar conhecido. E as pessoas chegavam para ele e falavam: Você fala muito parecido com o Divaldo. Você é muito semelhante ao Divaldo. Você está tentando imitar o Divaldo? Você já ouviu o Divaldo? Ele falou: Não, não ouvi, não conheço. E ele dizia que era espontâneo o estilo dele e que ele não tinha tido esse contato de ver o Divaldo. Quando o Divaldo foi, porque anualmente o Divaldo sempre ia no Rio, na região de Niterói, do Rio, em toda aquela região da região metropolitana, como se diz, né? Do Rio de Janeiro, né? A Grande Rio. E quando ele foi lá, o Raul foi assistir a palestra dele, foi travar um contato naquele momento da conversa, do intercâmbio e dos autógrafos. E o Raul confessou que ele estava um pouco sem graça. Ele estava um pouco envergonhado, porque estava com medo de Valdo achar que ele estava imitando ele, ou de Valdo ficar um pouco ressentido, alguma coisa. Não sabia como é que tinha chegado para ele, se é que tinha chegado alguma informação sobre o Raul. O Raul disse que chegou um pouco sem graça. Oh, eu sou o Raul Teixeira, estou fazendo palestra, o pessoal está me falando que é parecido com o seu estilo, eu gostaria de falar com você. E aí ele diz que o Divaldo foi super receptivo, super generoso, deu um apoio incrível às atividades de oratória do Raul, convidou o Raul para visitar Salvador, para conhecer os trabalhos do Centro Espírita Caminho da Redenção, orientou, ajudou o Raul na educação da sua própria mediunidade, que ainda estava numa fase inicial,
e deu apoio, deu força para o Raul, e valorizando, e inclusive divulgando o nome do Raul, para que outros companheiros dessem oportunidade para ele, porque ele tinha condições e realmente mostrou que tinha condições, que se tornou essa grande liderança, essa grande referência para todos nós. Então, você vê a generosidade do Divaldo, que nem sempre tiveram com ele. Nem sempre tiveram essa generosidade com ele. Ele teve, quando ele já era mais experimentado, mais antigo, naquele momento, porque por ser mais velho, e apareceu esse menino novo, que era o jovem, então, José Raul Teixeira, o novo palestrante de Niterói. E ele teve essa abertura, essa generosidade para dar o apoio para novas lideranças sem ciúme, dando total apoio para o Raul. Então, o Raul disse que ele realmente não assistiu o Divaldo, era uma semelhança espontânea, e depois a gente percebe que eles fizeram praticamente uma parceria, né, Bruno? A gente, a gente lia o Reformador e falava do Conselho Federativo Nacional, da reunião anual do Conselho Federativo Nacional, e sempre era a palestra de sexta do Raul, a de sábado do Divaldo, ou tinha um grande evento que os nomes de mais destaque eram o Raul e o Divaldo. Às vezes o Raul na sexta, o Divaldo no sábado, ou trocavam, porque eles encaixavam outras atividades. Eles sempre se apoiando muito fortemente. E Um momento maravilhoso, Marmo, é quando no Congresso de Paris, o bicentenário de Kardec, o Divaldo psicografa aquela mensagem de Leon Denis e o Raul de Gabriel Delane, né? é, e o Divaldo psicografa Leon Denis enquanto o Raul palestrava. E isso acontecia sempre, né? E aquela famosa mensagem do Divaldo, que o Roger Perret, presidente da União Espírita Francesa, apresenta todo emocionado, todo impactado, e Com realmente a mão tremendo, com a mão a gente tremendo. ficou emocionado, né, Bruno? A gente que assistiu, obviamente, só pelo vídeo, nós não estávamos lá, e bem depois a gente ficou impactado, porque é uma psicografia em francês, especular, quer dizer, você tem que ler olhando o verso ou de frente para o espelho. Então, uma coisa fantástica em francês, o espírito Leon Denis se fazendo presente nesse congresso que marcou uma época, né, Bruno? Esse do bicentenário do nascimento de Allan Kardec em Paris, em 2004, foi um congresso que marcou a época porque chama atenção o número de grandes lideranças que a gente teve e realmente lideranças que lenta e gradualmente depois foram desencarnando, porque muitas delas já tinham uma certa idade, e obviamente de lá para cá tivemos uma renovação nas lideranças do movimento espírita e grandes nomes do movimento espírita estavam ali presentes. Foi uma organização muito interessante que conseguiu reunir esse pessoal. Bom, Marmo, por último, eu deixei por último, porque esse aí, o movimento espírita conhece sobejamente a sua obra, né? O Marmo Divaldo inicia a sua carreira psicográfica com a obra Messe de Amor. São obras que marcam toda uma geração, né? Após a tempestade. Agora, mais tarde, a diversidade da obra psicográfica do Divaldo é impressionante. A gente tem a coleção psicológica da Joana de Ângeles. A gente tem, Marmo, toda uma obra sobre o Evangelho de Amélia Rodrigues, narrativas, né, da passagem de Jesus na Terra, e também uma obra de importância fundamental, que eu reputo, comparando essa obra para a mediunidade do Divaldo, da mesma forma que a de André Luiz para o Chico, que é a obra do Manuel Filomeno de Miranda. Só que o Divaldo, meu querido Marmo, ele foi conhecido também não só pela sua mediunidade, mas pela sua oratória, né? Sueli Caldas Schubert colocou o título de sua biografia, né? O Semeador de Estrelas, porque o Chico Xavier se referia que Divaldo tinha estrelas na boca, né? E outras biografias surgiram retratando essa oratória, como
o peregrino do Senhor, o Paulo de Tarso de nossos dias, meu querido Leonardo Marmon. Queria que você falasse, num voo rasante, que a obra já é um tanto conhecida, sobre a obra do Divaldo, mas o Divaldo, como diz o título da obra aqui, o Paulo de Tarso dos nossos dias. Eu não quero que você faça a comparação. Eu queria saber da importância também do trabalho de oratória do Divaldo nos 5 continentes. É muita coisa, né? Por favor, Marlon. O Carlos Drummond de Andrade, certa vez, disse o seguinte, que o difícil não é fazer 1000 gols como o Pelé, mas fazer um gol como o Pelé. Se a gente fosse parafrasear isso em relação ao Divaldo, a gente poderia dizer o seguinte, eu não diria o mais difícil, eu diria tão difícil quanto fazer 20.000 palestras, que é o que ele fez, cerca de 20.000 ou mais de 20.000, tão difícil quanto fazer, eu diria tão difícil, não mais difícil, mas por aí. Aí deixo para vocês, cada um que analise. Tão difícil quanto fazer 20.000 ou mais de 20.000 palestras como o Divaldo é fazer uma palestra como o Divaldo. Porque a qualidade, a clareza, o controle do tempo, se você dá 15 segundos, ele te dá uma resposta em 15 segundos. Se você dá 30 segundos, se você dá 1 minuto, e ele consegue dominar o tempo com clareza, apresentando conteúdo, sem se repetir, fornecendo informações. É uma coisa extraordinária, como ele foi um mestre, que nem sempre foi muito bem compreendido. Porque muitos expositores tentando aprender com ele, e aí eu acho que está totalmente certo, você tem que aprender com quem sabe mais, e ele realmente sabia mais, nessa clareza, nessa qualidade da apresentação, mas muita gente se fixava mais na maneira dele apresentar e nem tanto no conteúdo, que é um erro, porque o grande destaque era o conteúdo, é o tanto de espiritismo que o Divaldo sabia, e era muito. Por isso que ele tornou essa liderança. Claro que a maneira como ele apresentava, esse controle que ele tinha da elaboração e da linguagem, realmente ajudava, mas o conteúdo era extraordinário. E ele fez 20.000 palestras desse nível altíssimo, que é muito difícil de ser reproduzido, com muito conteúdo, com volume de informações oscilando da obra de Kardec, no Evangelho, nas suas experiências, conseguindo dar um toque de humor e conseguindo segmentar a sua palestra de forma com que ele conseguisse ser compreendido ou fornecer um material útil, de qualidade, para um público muito heterogêneo, com diferentes níveis de formação, em termos de escolaridade, e também de formação doutrinária pela vivência de tempos diferentes, de atuações diferentes no movimento espírita ou no movimento espiritualista em geral. Então, o Divaldo realmente ele suportou uma pressão e uma cobrança muito grande. Você imagina você viajar uma cidade atrás da outra, com ginásio com 10.000, 15.000, 20.000 pessoas, tendo que entregar um conteúdo que não desapontasse essa expectativa que sempre era muito grande em relação ao nome dele. Então, realmente, é um exemplo extraordinário. E 270 livros, bom, mais de 270 livros psicografados, um número recorde. 685 filhos adotivos. Então, são números que impressionam numa vida de 98 anos, mais de 80 anos de atuação dentro do movimento espírita. Então, são números muito interessantes, mas não é só o número. É a quantidade, a perseverança, a persistência, a qualidade do serviço que ele ofereceu. Realmente é um médium extraordinário, um expositor incrível e uma referência que vai continuar viva para todos nós que tentamos começar tarefas pequenas no movimento espírita. Pessoal, então, estamos chegando ao final do programa de hoje. Isso é apenas o aperitivo, não é? Eu e Marma, a gente vai fazer o seguinte: a cada programa, a gente pode trazer o próximo Dona Ivone do Amaral Pereira, um assunto correlato com a obra do Chico, em outro programa de Valdo Raul, onde a gente vai abordar toda essa temática
que essa mediunidade luminosa desses grandes irmãos trouxeram à Terra, né? Então o programa promete, e sem falar na categoria desse meu amigo lá de São João del Rei, né? Eu não sei se a cidade é São João del Rei, porque você é o rei, Marmo, da cidade, não, né? O rei vai ser o Alex. Alex vai ser o Ah, técnico do Atlético, que vai estar chegando agora para tentar recuperar o Atlético, que infelizmente caiu para a segunda divisão do eu Campeonato Mineiro. soube, eu soube que o Atlético caiu, mas no brasileiro ele continua na Série B, né? Na Série B. Tá Torcer bom, para né? ele fazer. Tá na segunda do Mineiro, tá na segunda do Brasileiro, que o problema não é o brasileiro, o problema é o Mineiro. Pessoal, amizade é uma coisa problemática, né? Eu vou ter que torcer para o Atlético, porque é de São João del Rei, a cidade de Leonardo Mar, mas não tem jeito, né? É obrigação. Mas, Marmo, gratidão. Meu irmão, você faz a prece final? Vamos lá. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre amado, Allan Kardec, nosso codificador, agradecemos a proteção, agradecemos o amparo, a ajuda que recebemos, agradecemos essa oportunidade de estudar com nosso amigo e irmão Bruno Tavares. Agradecemos a todos que nos ouvem, que acompanham esse trabalho, que a gente possa aprender juntos e perseverar nesse estudo que é importante no nosso esforço de crescimento e de aprendizado do Espiritismo. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a nossa jornada, a nossa luta a cada dia. Que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, então, mês de março, logo ali, estaremos aqui com o Marmo para mais um programa Chico Xavier e os apóstolos da mediunidade, né? Sempre no último sábado do mês, no quarto sábado, quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, que habita o plano espiritual. Minha mãe, te amo. Leonardo Marmo, olha, se o Raul imitava Divaldo, eu vou imitar Leonardo Marmo, né? Eu não posso imitá-lo na sabedoria dele, mas vou imitar na despedida, né? Marmo, um abração, viu? Um abração. Quase. Tamo aí, tamo aí. Vamos aí, tamo junto.